Muito bem, vamos começar com o imperativo então. O imperativo é o seguinte, eu já dei. Você tem caderninho também, Clebinho? Tem, né? Tem caderninho. Tem gente que não tem caderninho, né, cara? Vai anotar as coisas como. Mas é o seguinte, o imperativo eu já passei pra vocês, imperativo, tá? Só que eu passei de uma forma muito mais superficial, né? Eu passei o imperativo pra vocês num exercício que teve imperativo e eu precisei dar uma explicadinha pra vocês entenderem. Hoje nós vamos ver um pouco mais a fundo de como é que funciona o imperativo e como que a gente faz para negar ou quando a gente quer dar ênfase, como que a gente vai fazer as regrinhas gramaticais aqui no inglês, ok? Então vamos lá, o imperativo é usado pelo falante para dar uma sugestão, uma ordem, um conselho ou uma instrução para que uma determinada ação aconteça. No inglês utiliza-se o verbo ser a partícula to para montar uma sentença no imperativo, além de não ser necessário informar o sujeito, pois entende-se que este é quem receberá a ordem, sugestão ou conselho implicitamente. Então, basicamente é o seguinte: quem é o imperativo? Imperativo aquela regra gramatical que a gente no português que geralmente a gente começa a frase com um verbo, dando uma ordem, um conselho ou, como ele falou ali, uma sugestão ou instrução. Seria, por exemplo, faça o bolo, dirija até tal lugar, vá arrumar sua cama. Veja que nessas frases, todas elas, eu comecei com o verbo, certo? Eu comecei com o verbo e eu estou dando uma ideia de que eu estou dando uma ordem para a pessoa. Dá uma sensação que eu estou dando uma ordem ou uma instrução, tá? Esses são chamados de imperativos. Então, novamente, quem são os imperativos? São aquela regra gramatical que no português a gente começa com o verbo geralmente e dá essa sensação de ordem, essa sensação de é, conselho. Por que eu falo conselho? Nem sem, apesar de que quando você usa o imperativo tem essa sensação de ordem, nem sempre você quer dar uma ordem, você nem quer mandar na pessoa. Às vezes você quer dar só um conselho à pessoa, falar, ó, oh, faça aquilo porque senão não faça isso porque isso pode dar ruim. Faça aquilo lá porque você vai ganhar muito dinheiro. Vejam vocês que apesar de eu estar usando imperativo, faça, eu não estou dando uma ordem, eu estou dando um conselho para essa pessoa. Porque instrução, como é que você lê a receita de bolo lá? Coloque 2 colheres de açúcar. Adicione uma xícara de chá, de mel, não sei. Vejam que adicione, coloque. Essas frases também estão essas palavras também estão no imperativo, só que eu não estou dando uma ordem, eu estou dando uma instrução para você, tá? Então tem que tomar muito cuidado que nem sempre o imperativo está na forma de ordem, mas pode estar também como conselho ou uma instrução, tá bom? O mais fácil de saber disso é que geralmente no português é onde começa a frase com um verbo e geralmente esse verbo dá uma sensação de que eu estou instruindo você a fazer alguma coisa, ou seja, com uma ordem, ou seja, com uma instrução mesmo, ou com algum conselho, tá bom? Como é que eu faço isso no inglês? No inglês também, geralmente vai começar com a frase vai começar com um verbo. A forma desse verbo é a forma dele no infinitivo sem o to e não precisa de sujeito, tá? Essa é a única oração que não precisa de sujeito no inglês, porque já, como você está dando uma ordem, já subentende-se que o sujeito é a pessoa que está recebendo essa ordem, recebendo esse conselho. Por esse motivo, no inglês não é necessário também utilizar sujeito, tá bom? Então vamos lá. Qual é o exemplo? Listen, I need you go now. Ai, cara, vou ter que pegar coisa com regra que ficou errada ainda. I need you to go now. Ignore, tá? Tem um to ali. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Assim, né, gente? Que fazer coisa ao vivo tem esses problemas. Quem sabe faz ao vivo, tá certo. Já tem o primeiro verbo. O segundo verbo no infinitivo. Listen. I need you to go now, ok? Listen, I need you to go now. Ouça,
Eu preciso que você vá agora. Que você parta agora. Aqui tem esse ouça está exprimindo uma ordem, certo? Então, a gente pode supor que é, a gente já pode supor que está no imperativo. Vejam como é que é a forma como é que é a forma do imperativo lá. O verbo ouvir é to listen. To listen. Ali, se eu quiser for colocar ela no imperativo, basta eu colocar o verbo no infinitivo sem o to. Listen. Desse jeito eu estou dando já uma ordem, eu estou dando um conselho ou uma instrução que a gente viu. Certo? Tô conseguindo trocar a aba. É, eu tinha como Ctrl. Não sei se vai ficar mais fácil de enxergar assim. Então vamos lá. O imperativo pode marcar algumas ações. Esse aqui é meio difícil de saber porque é um. Ele é imperativo sim, mas ele não segue um pouco a regra. Quando eu falo let's, é o imperativo no sentido de vamos. É como se está exprimindo um convite. Já viu quando você fala vamos fazer alguma coisa? Vamos ao cinema? Vamos ao mercado? Você usa esse let's. Então, let's go now. Vamos, vamos agora. Ok? Então, sempre que você quiser usar isso aqui, vamos, no sentido de fazer um convite. Let's go to the beach. Vamos pra praia. Let's go. Geralmente é let's go, né? Geralmente tem um go depois. Let's go to the cinema. Vamos ao cinema. Então, esse let's go, ele exprime o que a gente fica no português de vamos. Também é, é, também é uma frase no imperativo. Isso aqui eu acho que é let us. Eu não tenho certeza, mas acho que a abreviação significa let us. Deixa eu ver. Deixa eu ver. What does let stand for? Olha lá, é etimologia para let us, tá? Let us é tipo deixe a gente, deixe-nos. Mas assim, deixe-nos ir. Se você traduzir ao pé da letra fica meio esquisito. A tradução mais oficial seria vamos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tá? Não é tão comum você fazer esse tipo de abreviação para us, tá? É somente nesse caso mesmo que acontece isso, tá? Não tem, né? Mas eles gostam de abreviar cada coisa. Uma coisa que a gente viu em música que também não tem por que abreviar são as palavras terminadas com ing. Tem sentido? Por exemplo, se eu quiser fazer. Cadê? Hã? Let's meet for a drink sometime. Vamos nos encontrar para uma bebida, né? Para beber em algum ponto, em algum momento. Também está exprimindo aqui é que também está no imperativo essa frase, tá? Eu queria fazer um comentário à parte aqui, é a abreviação. Você lembra como é que a gente fica o verbo no gerúndio, né? Termina com ing. Então, por exemplo, se eu falasse going, going é indo, né? Indo. Going. Por algum motivo, eles abreviam going dessa forma aqui, ó. É lógico que isso aqui é mais na gíria, tá, gente? Nunca façam isso. Isso aqui é o going normal, indo. Eles fazem isso aqui. Não sei porque isso não chega a ser uma abreviação. Você tira uma letra e colocou outra. Mas. Isso aqui geralmente vocês vão ver em música, vocês vão ver bastante isso aqui, tá? Acho que não. De qualquer forma você não pronuncia o G, né? Ok, gente? Então, caso você queira fazer um convite, geralmente você usa os let's go. Let's go to do something. Né? Vamos fazer alguma coisa. Para fazer um oferecimento, né? Quando você quer oferecer alguma coisa, geralmente vem esse have. Have a piece of cake.
Por exemplo, peguem um pedaço de bolo. Have some pie. Coma um pouco de torta. Have some water. Beba um pouco de água. Então, quando você ficar oferecer, também você acaba utilizando um pouco o imperativo, tá? Para dar uma ordem, é claro, né? Listen to them. Ouça eles. Nossa, tá feio até o português. Ouça-os. Ouça eles é feio demais, né? Ouça-os. Para fazer um pedido, open the door. Abra a porta. Ah, Marlon, mas isso aqui não tá com cara de pedido, não. Tá com cara de ordem. Realmente, caso você queira fazer um pedido, você tem que colocar o please. É o por favor. Então, please, open the door, né? Por favor, abra a porta. Ou depois, open the door, please. Abra a porta, por favor. Então, se você quiser fazer um pedido, você tem que colocar o please. Se você não colocar o please, você dá uma ideia que você está dando uma ordem mesmo. Para dar um conselho, também você utiliza o imperativo, né? Be careful. Seja cuidadoso. Be careful. Seja cuidadoso. Olha o verbo to be aqui. Have, é porque assim, você lembra que comida você pode falar com. Na verdade, você usa have. Tipo, have dinner, have lunch. Mesma coisa você have a piece of cake. É no sentido de coma um pedaço de bolo. Mas isso não é só comida. Geralmente você usa o have pra. Por exemplo, Você você pode falar have a seat. Pega este caderno, pega este caderno. Tipo, have a seat, né? Sente-se aqui. Sente-se, né, por favor, né? Have a seat, please. Sente-se, por favor. Have a piece of cake. Né, pega um pedaço de bolo. Geralmente quando você. Quando Se você... você mandasse, tipo, por exemplo, o Kleber tá aqui com um caderno, mas sem caneta. Você fala pra ele pegar uma caneta. Você usa o have também? Pega uma caneta, have a pen. Nesse caso Se você estivesse oferecendo uma. eu acho que eu usaria. Eu acho que pode ser. Na verdade, eu usaria o get. Get, porque nesse sentido o get funciona como ele mesmo, que é o pegar. Tá, mas se você estivesse oferecendo, se tivesse aí. Ah, não, sim, nesse caso sim. Have a pen, please. Você pode usar, se tiver assim na sua mão, assim, que você tá oferecendo naquele momento, você pode usar. Mas Have. tá oferecendo. Exatamente, quando você tá fazendo uma oferta, uma coisa que você tem, você quer oferecer pra pessoa, você pode usar o have. Have a pen, have a seat, have a piece of cake, have some water, have... Quando você tá fazendo esse oferecimento, geralmente você usa o have. Não somente, tá? Você pode utilizar o get, você pode utilizar outros, mas geralmente para ficar mais educado, você pode usar o have, tá? Então vamos lá, o imperativo pode ser utilizado para quê, gente? Fazer um convite, geralmente é o let's go. Para fazer um oferecimento, geralmente é o have, mas não somente, tá? Para dar uma ordem, aí que é o mais comum. Para fazer um pedido, não podemos esquecer de usar o please. E para dar um conselho, ok? E também para dar uma instrução, não está listado aqui, mas para dar instrução, tá? Regras de uso. Ok, vocês entenderam como é que eu utilizo o imperativo, né? Basta eu pegar o verbo no infinitivo e tirar o to, né? Então se eu quero falar coma, eu sei que o verbo to eat é comer. O coma basta eu tirar o to, então fica eat, ok? Se você falar beba, eu sei que o verbo beber é to drink, ou seja, basta tirar o to. Drink, drink some water, beba um pouco d'água, ok? Uma dúvida, tipo no pedido lá. O please vem antes ou depois? Qualquer um dos lados. Tem que ver que o please é que a única coisa que você tem que saber é que o please precisa estar separado por vírgula. Então é please, vírgula, open the door ou open the door, vírgula, please. Aí não importa a ordem que você coloca, mas assim, você tem que saber que ele está separado por vírgula. Joia? Alguém tem mais alguma dúvida? Ok. Regras de usos. Caso seja necessário dar mais ênfase na frase, basta colocar o auxiliar do. Então, se você quiser dar mais ênfase, tá? Deixar mais forte, você pode usar o do como partícula auxiliar antes do verbo no infinitivo, no imperativo, desculpa. Então, por exemplo, do put all the toys in the box. É uma mãe brava, né? Os brinquedos estão tudo espalhados. Coloque agora os brinquedos na caixa. Você quer dar essa ênfase? Use o do antes. Do put all the toys in the box. Muito nervosa, né? Seria a nossa exclamação, né? Como se fosse, isso aqui funciona quase como uma exclamação mesmo. Do go now. Vá agora mesmo. Né? Do listen me. Ouça-me.
Quando você usa esse do, você tá dando mais ênfase naquilo que falava. Só, sem ele já é uma ordem, é um imperativo, mas eu quero dar mais ênfase. Eu quero que você realmente escute o que eu tô falando, porque é importante e eu quero que você faça isso, não importa o que. Você pode utilizar o do. Caramba, mas pior que parece o contrário. Tipo, sem o do parece mais, tipo, banal. Tipo, parece que é mais forte, tipo, sem o do. Parece pra gente que não somos nativos, né? Mas se você usar o nativo, fala com o nativo, se você usar o do, vai parecer muito mais agressivo, tá? Pra um americano, pro Então britânico. eu poderia usar aquele. Como é que é aquele. Tá vendo? Open the door? Do open the door, please. Posso Não, fazer aí, isso? please. Tô entendendo, eu sempre fiz depois. Aí, cara, Abre a cara- porta! Por favor. Mas tipo assim, não, daí você vai morrer. Tipo, É sarcástico, entende? Tá zoando. Aqui tá o que eu falei lá. Se for necessário deixar. Ok? Então, beleza. Vocês entenderam como é que funciona esse negócio da ênfase? Beleza. Outra regra de uso. Se for necessário deixar a frase mais educada, aí você utiliza o please, que nem eu falei pra você. Geralmente, se você quiser deixar um pedido, precisa ter o please. Aí nós temos alguns exemplos aqui. Please come with me. Por favor, venha comigo. Call the doctor, please. Chame o médico, por favor. Please don't scream. Por favor, não grite. Wait for me, please. Espere por mim, por favor. Então, se eu quiser fazer não dar ordem, mas se quiser transformar em um pedido, basta eu colocar o please, tanto antes quanto depois. Aí fica a gosto do freguês. Ok? Alguma dúvida? Como é que funciona para transformar ele em pedido e não em ordem? Coloca um please, tanto antes quanto depois. Vejam vocês que o please é separado por vírgula, isso aqui é regra gramatical. Assim como no português. Mas assim, eu não sei se todo mundo tem essa visão de que no português também tem que usar a vírgula. Como a minha aula ensina inglês e português. É o verdadeiro Duolingo. Por isso ninguém faz, já estuda aqui. Tem que chamar ele do esquece. É que tem direitos autorais, né? É que o Duolingo tem direitos autorais. Né? Duolingo Black. Duolingo Black. Toma água. Um café. Tudo certo? Certo. Tô anotando tudo aqui. Deixa o pessoal terminar de anotar. Deixa eu anotar. Certinho. Não tá no porra nenhuma acabar isso. Começou a aula, foi mó cota, né? Olha quanto que eu tenho anotado aqui, ó. Não, a primeira parte. Olha só o que eu tenho anotado. Isso aqui já tava no caderno. Ah, já tava, né? Tá, bom. Mas já dá. É mesmo. Eu não lembro de ter dado aula assim. Ah, não, isso aqui é da aula passada mesmo. Isso aqui é do. Eu comprei o caderno da aula passada. Tinha que Exatamente. fazer uma, né? Pelo. Mas o cara comprou o caderno Mas aqui, semana ó. passada. Eu tava com medo de abrir ali, tá uma receita de bolo. Já tem uma frase pra poder cantar de mim, ó. Let's meet for a drink sometime. Ah. Foi tudo que ele entendeu dessa aula. É. Da aula inteira que eu entendi. Let's eat for a drink sometime. Agora já posso ir embora. Obrigado. É tudo que você queria. Oi, Brian. Oi, Piranha. Ô, Zuba, Eu ensinei o moleque a falar isso. Eu falei assim, eu falei em inglês pra ele. Omar, Eu falei assim, quando você conhecer uma menina bonita assim, você vira pra ela assim, você fala, how beauty are you? Aí eu falei assim, você fala pra ela, oi piranha. Aí ele, oi piranha. E o engatão fechar. Sorry. Acabou? Podemos continuar aqui? Podemos. Obrigado, né? Então é o seguinte, qual que é a próxima regrinha? Você não pausou não, né? Não. Posso? Pode sim. Obrigado. Se eu quiser negar, é lógico, quando eu nego uma ordem, na verdade eu tô proibindo, certo? Então se eu quiser fazer uma proibição, se eu quiser dar um conselho falando pra você não fazer aquilo, ou seja, se eu quiser negar um imperativo,
basta eu colocar o do not ou don't antes do verbo no imperativo. Ok? Como é que. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Do not eat this cake. Não coma esse bolo. Ou don't eat this cake. Não coma esse bolo. Do not forget to close the window. Ou don't forget to close the window. Isso aqui é não esqueça de fechar a janela. Do not run here. Do not run here. Ou don't run here. Significa não corra aqui. Do not put your hand here. Do not put your hand here. Ou don't put your hand here. Significa não coloque a mão aí. Pulou. Desculpa, é que eu nem li a tradução. Vou apagar isso aqui. É no fogão. No fogão, né? Vai queimar a mão. Não pode rir. Então, por exemplo, você pode utilizar o imperativo. Portanto, o imperativo pode ser utilizado, né? Resumão. Pode ser utilizado para dar ordem, sugestão, conselho e instruções. E também para proibições, tá? Como a gente acabou de ver aqui com a negação. Já? Então, se eu quiser negar o imperativo, basta eu colocar o don't ou do not antes do verbo no imperativo. No caso ali ficaria there, né? There é se fosse. É. No there, depende de onde que é o lugar, tá? Here você tá comigo, não põe a mão aqui. É que também traduz pra aí no português, tá? Por exemplo, não coloca a mão aí, mas é tipo aqui, velho, tipo, aqui no meu braço. Ó, não quero que você toque aqui porque tá doendo, sei lá. Então, por exemplo, não coloca a mão aí. Você fala assim, né? Mas não é aí, tipo, lá, é no. É só no corpo, pode ser aí de outra coisa, né? Mas no caso é here no inglês porque tá aqui. Ele, tipo, é onde que tá indo, tá ligado? Não tem como. Mas tipo no fogão, por exemplo. É, se fosse aí lá, aí é there. Não coloca a mão aí, mas é tipo, tá longe de mim, aí é o there. Só que é um conceito, né? Se tiver mais próximo do receptor, aí tipo tá there. Aí se tiver mais próximo do narrador, É o here. here. Matou. Cara, com isso a gente termina os imperativos. Vocês têm alguma dúvida de como é que funciona o imperativo? Então, se vocês forem dar ordem agora, conselho, vocês vão conseguir fazer isso fácil, né? Receitinha de bolo, né? Se for lá como que lê o bolo, vai estar tudo escrito em imperativo. Então, como é que vai estar lá? Add. Please. Ok, gente. Então, com isso a gente mata, tá? Eu vou deixar aqui que eu vou ter que mandar pra mim que eu vou querer fazer isso aqui em algum momento da minha vida. Eu vou querer botar isso na apostila. Um momento muito distante. Em algum momento da minha vida eu vou querer pôr isso na apostila. De procrastinação. Nossa, fudido até umas horas. Now it's time. It's time. Day to day, yesterday. Ô, você esqueceu de pausar pra falar essas coisas, mano. Que coisa. Que você vai roubar aí da internet o conteúdo. Olha só. Não, esse é cut. Aí você corta depois. Edição? É, faz edição depois. Não, vai. Tem que Mas fazer o edição, nome. quem O sabe nome faz é o sem Juquinha. edição. É o Juquinha faz edição. Quem sabe faz sem edição, cara. Nossa, gente, é muito chato. Caraca, que legal esse daí também. Então eu vou comprar um relógio. Eu vou usar os dois, na verdade, esse e esse. Tô usando dois. Fala pro Juquinha, Juquinha, tem que cortar certo. Juquinha, fode comigo não. Pera, se mata aqui. Carol, Ah, mas é legal. Então vamos lá, gente. O próximo tópico é o seguinte. Vocês entenderam mesmo o que a gente viu agora? Imperativo. Vocês entenderam mesmo o imperativo, então? Yes, Sem dúvidas. yes. Joia. Então agora a gente vai começar a ver sobre data, horas e é isso aí. Não tinha dias da semana? Tem, mas tá na parte 2 da minha aula. Na parte 1 não. Na parte 1 a gente vai ver só algumas palavras-chave quando a gente tá falando de data e hora. Porque é o seguinte, as horas em inglês, aqui ele tem uma explicaçãozinha. As horas em inglês podem vir acompanhadas de algumas expressões de tempo, né? Que nem no português. Quais são as expressões de tempo? Dia, que no inglês é day. Hoje, que é today.
Que? Posso falar assim, ó, hoje às 3 da tarde. Geralmente vem acompanhado de alguma coisa, não é verdade? Ontem, yesterday. Anteontem, the day before yesterday, né? O dia. É porque, eles não tem uma palavra para anteontem. O que eles falam? O dia antes de ontem. A tradução de the day before yesterday é o dia antes de ontem. Tá? Então, anteontem. É exclusivamente aquele único dia ou pode ser tipo uns dias antes, tá ligado? Não, aí, aquele ali é o dia, é o anteontem. The day, né? The day, você lembra que the da expressão que é específico? The day before yesterday. Nem pra eles falar, tipo, the day yesterday. Dá isso. Yesterday 2x. Antes de ontem. The day before the yesterday. Aí eles falam 2 days ago, né? 2 dias atrás, tá bom, cara. É mais fácil falar 2 days ago do que the day before yesterday. Não, mas é que the day é verdade. Mas enfim, é como funciona. Escreve aí pra poder a gente ver como que é, pra deixar gravado também. 2 dias atrás? 2 days ago. 2 days ago significa 2 dias atrás. É Coloca, assim, coloca abreviado. Não dois. Mais? Não dois. É um 2 e é tudo junto. Abreviado. Espaço. Joia? Então 2 dias atrás assim se escreve. Se fosse 3 dias atrás e assim por diante, é tudo assim. Esse ago dá a expressão que de tempo, tá? Esse ago é quando é pra trás de tempo. Então, anos atrás, dias atrás, semanas atrás, sempre que é tempo, alguma coisa que já passou de tempo, a gente usa esse ago. Ele sempre vai vir acompanhado de dia, mês, ano, alguma coisa assim. Exatamente. Era, horas. Casar, agosto, the day. Você vê bastante filme também, isso aqui, né? Por exemplo, em filmes tá lá, tipo, 3 years ago. Aí mostra lá, tipo, 3 anos atrás. Aí mostra, tipo, assim. Você vê bastante esse ago no filme. Earlier também pode ser mais cedo, né? Earlier significa mais cedo, né? Earlier. A gente vai ver hoje isso aqui também, se der tempo. After before também é usado. After before. É, after. After depois, before é antes. Não tem como falar antes e depois. Então, é usado também. Os dois juntos? Não juntos, né? Ah, tá. Do- Então vamos lá, quais são as palavrinhas que eu quero que vocês decorem aqui também, tá, gente? Tem que decorar, não tem jeito. Day. Day. Significa dia. Today. Today. Today é hoje. Yesterday. 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 Ontem. The day before yesterday. Anteontem. Tomorrow. Tomorrow. Amanhã. The day after tomorrow. The day after tomorrow. Depois de amanhã. Morning. Morning. Morning é manhã. Período da manhã até meio-dia. Das 6 da manhã até meio-dia. Morning, tá. Afternoon. Afternoon. Tarde, né? O período das 6, do meio-dia até as 6 da tarde. Evening. Evening. Evening é o período das 6 da tarde até as 10 da noite. É o cedo da noite, tá? É o comecinho da noite. Evening. Night. Night. Night é noite, né? Aí a noite vai até até o dia seguinte, né? Tonight. Tonight é esta noite, né? Tonight, esta noite. Hoje à noite. Oxi, acabou a aula de inglês. Ih, será que não tá carregando? Pode ser culpa minha. Acho que não é não, cara. Pode ser culpa minha. Nunca vem, quando vem só calça. Eu coloquei pra carregar, mas não vi se tá carregando. Não, mas ele avisaria. Acho que não é o carregador, não. Mas precisa ter ligado, mano.
bosque. Utilizados quando estão falando de tempo. Depois, se vocês tiverem paciência, dá uma copiadinha, dá uma praticada nisso aqui que é importante. Alguma dúvida? É que aqui não tem jeito, né, gente? Tem que decorar. As palavrinhas são bem. É vocabulário agora, né? Tem que decorar. E praticar em casa também, né? Conforme for fazendo, tenta bolar algumas frases utilizando isso aqui. Mas é que eu sempre me confundo. Eu sempre, quando eu escuto se aí como você falando de nu, eu sempre associo à tarde em vez de associar ao meio-dia. É, porque você tem que ver assim, o que que é after? O que significa a palavra after? Depois. O que significa nu? É o meio-dia agora. Então, afternoon, depois do meio-dia. Então, na verdade, não tá todo errado assim, mas. Caramba. Ah, mas falava no sentido de ser abreviação de afternoon. É, então, eu achava que era isso. Então manhã é before noon. Mas não. Não, amanhã já é outra palavra, é morning. Ok, gente. Regras e exemplos. Aqui nós temos como fazer algumas perguntas mais chaves, né? Perguntas mais usuais envolvendo o tempo. What time is it? Vamos ampliar isso aqui? Tá apertando ponto? Tô. 120. Ok? Então vamos lá. São as palavrinhas mais utilizadas. Quais são? As frasezinhas mais utilizadas. What time is it? What time is it? Que horas são? What is the time? Qual é a hora? Isso americano. Nunca vi ninguém usar isso aqui na minha vida. Isso aqui eu nunca vi. Mas se tá aqui deve ser verdade, né? Se tá na internet é verdade. Aí fala assim, tipo, ó, vamos sair amanhã, mas qual é a hora? Entendeu? Quando que vai ser a hora? Tá ligado? Eu pensei mais ou menos nesse What sentido. is the time? É, você pode colocar assim, mas assim, geralmente isso aqui pode ser usado sim, mas se tiver um evento. É, então. What's the time of the part? Aí pode ser. Assim, Então, sozinho, mas assim. É mais nesse sentido. Ah, então nesse sentido sim. Né? What's the time of the part? Né? Qual é a hora da festa? What's the time of the flight? Qual é a hora do voo? Assim, nesse caso sim, mas sozinho assim, nunca vi. É que ele não exemplificou, né? Ele só deu o bruto só. Né? O geralzão, né? Então, what time is it, né? Que horas são? Esse aqui é bem utilizado. What is the time? É utilizar quando você quer perguntar, então, um horário de algum evento, alguma coisa, seja de um voo, seja de uma festa. Aí sim faz sentido isso aqui. Have you got the time? Have you got the time? Você tem horas? Também nunca vi ninguém usando isso aqui, mas se tá na internet é verdade. Você tem mas Você tem hora? Nunca vi isso aqui, cara, sinceramente. sentido. Geralmente eu vejo assim, what time is it? Ah, estou indo embora, você tem hora? É, então, mas. Mas esse daqui você não é pra, tipo, cortar cabelo, por exemplo? Em agenda, Marcar relacionado aí em agenda? Não, eu acho que esse você tem hora que você tem hora mesmo. É pra uma pessoa que você não conhece. Você não chega em alguém e fala, what time is it? Tipo, do nada. Tipo, você tem horas. É, não, Na no Oliveira português Lima, a pô, gente vê cara, ô, bastante, você tem hora aí? Aqui embaixo a gente tem a mesma Tem frase. hora, beleza, mas se o cara parar de perguntar que horas são... Não, provavelmente aqui é pergunta se a pessoa tem um relógio, tá? Nesses dois casos aqui. É que eu nunca vi ninguém usando isso aqui, mas provavelmente é quando você quer perguntar se a pessoa tem relógio. Na verdade, quando for pra estranho, seria tipo, what time is it, please? Hã? Se fosse pra estranho, acho que seria tipo, what time is it, Mas você não please? sabe se a pessoa tem horas. É, mas daí. No Ele, português a gente ela ouve vai falar. bastante esse tipo de coisa. Mas Então, se ela no não português tiver, a ela vai gente falar. ouve bastante essa frase, você tem horas? No português a gente ouve bastante. Já várias vezes Hoje pessoas em na dia rua não. assim. Hoje em dia todo mundo É, tem eu celular. montei celular. então. Mas várias vezes pessoas na rua me pararam pra perguntar se tem horas. É que assim, geralmente quando você quer perguntar, geralmente fica assim, ó, aqui embaixo, ó, tá? Could you tell Isso aqui aí você vê bastante. Se você não sabe se a pessoa tem relógio, você fala assim, né? Could you tell me the time? Você poderia me dizer as horas? Could you tell me the time? Você poderia me dizer as horas? Aí a pessoa fala assim, sorry, I don't have a clock. Eu não tenho relógio. Na verdade é watch, né? I don't have a watch. Eu não tenho relógio. Aqui, gente, aqui é engraçado que é o seguinte, é legal vocês verem. Have you got the time? Você tem horas? Do you have the time? Você tem horas? Pô, os dois são iguaizinhos. Qual que é a diferença de um e de outro?
A diferença é o tempo verbal. Isso aqui tá no present perfect, isso aqui tá no simple present. Essa forma aqui é mais utilizada pelos britânicos e essa forma aqui é mais utilizada pelos americanos, os maloqueiros. Tá, mas as duas frases querem dizer a mesma coisa, só se diferem nisso, né, que uma tá no present perfect e a outra tá no simple present. E essa daqui é muito mais utilizada no britânico, inclusive em afirmações e coisas assim. Eles usam have got para explicar ter. Por que fica the time ao invés de hours? Não, porque hours é horas. Então, Horas, não. Aí no inglês não faz sentido você falar hours. Aí é coisa de português. Quando a gente fala você tem horas, é coisa de português. Faz sentido em português. No inglês não faz sentido você perguntar se a pessoa tem horas. mas perguntar você tem o tempo? É, no inglês faz sentido você perguntar se a pessoa tem o tempo. Apesar de não fazer tanto sentido em português, você tem que entender que é cultural. Culturalmente falando, você tem horas também é esquisito pra caramba. Você tem horas? Pô, Ninguém tem hora. ninguém tem horas. Tem relógio, tem alguma coisa. Ninguém tem horas. Não é pra fazer sentido. A mesma coisa é o tempo. Você tem o tempo? É uma coisa que não tem sentido, mas é uma expressão idiomática do país. Aí você tem que entender que é outra língua e eles pensam diferente. Então é por isso que é the time. Ok? Nesse caso, não vou falar pra vocês que é errado falar hours. Eu não sei se é errado ou não. Eu tô falando que não é fluente. Eu nunca vi ninguém pedindo. Brasileiro usa hours. Mas eu tô falando assim, nativo, eu nunca vi um nativo usando hours. Geralmente é time mesmo, tá? Então essas aqui são as frasezinhas mais usuais que vocês vão precisar caso vocês precisem saber a hora. Né? What time is it? Né? Que horas são? What's the time of the event? Qual é a hora do evento? Have you got the time? Você tem horas? Né? Ou do you have the time? Você tem horas? Ou se quiser ser um pouco mais educado, né? Um pouco mais polite. Could you tell me the time? Could you tell me the time? Você poderia me dizer as horas? Ok? Aqui tá falando, no inglês britânico também é comum o uso das expressões. What time do you make it? Nunca vi. Estranho? What do you make the time? É chique, mas eu não faço a menor ideia. Mas pra mim parece que, tipo, que hora você vai fazer isso? Pra mim parece isso. Mas é no mesmo sentido, que horas que você tem? Que horas você tem? What time do you make it? Nesse sentido, pra mim essa frase só faria sentido se fosse que nem o japonês falou. Fala assim, que horas você tem disponível? Né? What time do you make it? Né? Que hora que você vai estar livre? Ah, vou agendar um cabeleireiro, né? What time do you make it? Que horas que eu posso vir aqui que tá vazio? Nesse sentido, talvez faça nesse contexto, talvez faça sentido pra mim. Que horas você tem? Eu também nunca vi essa expressão. É vida, eu vou aprendendo com vocês aqui nas aulas também. Então, acordo com esse blog, e a gente já viu que se tá na internet é verdade, eu posso utilizar what time do you make it e what do you make the time para te perguntar que horas você tem. Apesar de que no português não faz o menor sentido isso aqui também, que horas você tem. Outra diferença entre o inglês americano e britânico é o uso do sinal, é o sinal usado entre horas e minutos. O inglês americano utiliza a mesma forma que a gente usa aqui, que é o dois pontos, né, para separar a hora do minuto. E o inglês britânico. Não. Mas. Parece o capítulo e Isso aí eu não sabia, não. Então, é muito o estranho. capítulo e o. Versículo é uma Como que chama o coisa. negócio? Esqueci, mas é tipo uma parte do capítulo Uma mesmo. Né? cláusula, né? 2 do 10, né? Deixa eu ter. 2 a 10ª parte. É, um negócio. Marlon, isso aqui é verdade? Subitem. Subitem, exato. Subir. Marlon, isso aqui é verdade? Cara, deve ser, cara. Deve ser. Mas eu não lembro de ter visto aqui não. Tá. Nossa, que estranho. Eu acho que tá errado. Não, cara, se tá na internet é verdade, cara. Ele não é escrever besteira. Mas. Acontece. O cara fala bem da internet, mas nega o dicionário. Mas não, o dicionário tá errado. A internet tá certa, hein? Como responder as horas em inglês? Como responder as horas em inglês? Basta você utilizar o it. Você lembra que é como se no português a gente fala são 5 e 10, sei lá. É um sujeito inexistente, tá? No inglês é como se tiver, não é como se eu falasse são, é como se eu falasse. Porque eles estão se referindo ao tempo. O tempo é tananã.
Então, geralmente você vai começar com it is. Ah, o que eu me perguntou pra você, que horas são? Você vai começar it is, aí vocês colocam 4:35, né? 4:35. It is 7:20. São 7:20. It is, sempre vai começar com it is 7, 7, 20, 20. Vocês lembram os números, né, gente? Só uma perguntinha. Se eu fosse colocar pro inglês ali, ó, como responder as aulas em inglês, eu colocaria how speak Answer, answer, responder, answer. How to answer how to answer the time in English. How to answer the time escrever essas in English. partes em inglês, aí eu não quero não. Deixa eu escrever aqui. Coloca um bloco de notas, né? Peraí, colocar um bloco de notas. How to Ali, ó, beleza. answer Mas the se quisesse falar, tipo, time como falar as horas em inglês? in English. Só um minutinho, já. English. Como é que é japonês? Como é que é japonês? Se quisesse falar, tipo, como falar as horas em inglês. Ah, é assim, é how to say. Oh, this speak How to say. How How to say. Quer dizer. Speak é no sentido de falar, no sentido de habilidade, geralmente. Lembra que a gente falou? Speak a language. Speak. No caso de dizer, é say. Seria say, to say. Se quiser, como dizer. Em English. Só que geralmente isso aqui é uma resposta, né? Por isso que ele fala como responder. Geralmente isso aqui você vai usar como responder. Geralmente alguém vai. Pra você falar desse jeito, alguém te perguntou que oração. Por isso que ele falou como responder as horas em inglês. Porque geralmente você vai utilizar isso quando alguém te perguntar as horas, você vai responder dessa forma, tá? Ok, gente? Aquele do que horas você tem disponível, né? Alguma coisa assim. É, então, eu acho que é isso mesmo. Esse que horas que você tem, talvez seja que horas que você tem disponível. Mas enfim, novamente eu nunca vi. Aqui nós temos uma coisa engraçada. O relógio. Ah, pera lá, que eu tenho que ensinar vocês a contar até 60 de novo. Vamos lá. Tem uma coisa interessante, na verdade, pra frisar no negócio das horas, é que a gente sempre fala 4:35, 7:20. Usa o E, né? Ali eles não usam, né? É, não tem a conjunção, tá? É sempre 4:35, 7:20. Tá? Não tem conjunção D, né? Não tem conjunção E, né? A gente usa E. 4:20. Lá não é 4:20. Como que sabe que é da manhã? O IM e PM. Vai tá lá no final. IM, manhã, PM, de noite. Eles não usam o sistema militar que a gente usa, né? A gente usa o sistema militar que vai até o 24. Mas se bem que mesmo falando, a gente não fala, né? Ah, a gente às vezes até fala, na verdade, às 18 horas. Às vezes fala 18 horas, 14 horas. Mas a gente pode usar o tarde também, né? 4 da tarde, 5 da tarde. Tá, gente. Então o que a gente viu até agora? Esse aí só tipo, esse AM, PM, acho que fica mais fácil de, tipo, gravar antes Antes do meio-dia e antes do pós-meio-dia. meio-dia, né, e pós-meio-dia, que é, tipo, antes do meio-dia e depois do meio-dia. Aí, tipo, quando você vê PM, aí você já sabe que é depois do meio-dia. Mas como que é esse Você em sabe inglês? que é Mas é pra... Porque não é after. Vamos ver, se ele não falar aqui, eu pesquiso pra vocês, tá? O que significa. Se ele não falar no finalzinho o que quer dizer AMPM, eu vou pesquisar pra vocês. É porque sempre que ensinaram pra poder você guardar é sempre antes do meio-dia e pós-meio-dia. Tipo, funciona bem, sabe? Vamos lá, o que a gente viu aqui? A gente viu as palavrinhas mais usuais, né? Que vocês têm que decorar, não tem jeito. Nós vimos que as frases mais comuns, por exemplo, what time is it? Essa aqui é a mais comum mesmo, né? What time is it? É could you tell me the time? Essas duas. Pode clicar aí em cima do... É só clicar. Isso, aí desliga. Tá? Então o que nós vimos? As palavras-chave, né? Hoje à noite, amanhã. Isso aqui tem que decorar, não tem jeito, é vocabulário. Nós vimos as frases mais comuns. What time is it? Né? Que horas são? Ou então, could you tell me the time? Né? Poderia me dizer as horas. Esses dois são os dois mais usuais. Tem outras formas que a gente viu ali, mas esses dois são os mais usuais mesmo. E nós vimos que para responder as horas em inglês, basta colocar o it is, certo? It is 4:20. It is 4:35, ok? Agora a gente vai começar a ver realmente o relógio, como é que funciona o relógio.
É um pouco mais complexo, mas antes de começar o relógio eu preciso que vocês lembrem como é que conta até 60. Então vamos lá. Como que eu não vou 29? Jamais. Tô com preguiça hoje. One, Então vamos lá. 1, One, 2, two, 3, three, 4, four, 5, five, 6, six, 7, seven, 8, eight, 9, nine, 10. 10, 11, Quero ouvir todo mundo. 11, ah, não. 12, 12, tá. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17. 17, Tá, já não é que eu. 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 50, 50, 51. Oxe, não tem 49, não? Não, mas tudo bem. Não, pulei. Tá difícil contar aqui. Dá pra entender. 49, 49, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60. 60. Eu precisava fazer. Vai Mas nem falar. tem 60. É, Hã? 60 não vai falar. 60 não vai falar. Mas é bom contar. Ele perguntou 49. 60 seconds. É o seguinte, gente. Eu precisava ter feito vocês contarem até 60? Não precisava, né? Porque, enfim, do 20 em diante é boiada. Por que eu fiz vocês contarem até os 60 da mesma forma? Pra praticar o 20. Vocês falaram 20 10 vezes pelo menos. Vocês falaram 30 10 vezes pelo menos. E vocês falaram do 1 até o 9 10 vezes pelo menos. Certo? E o 20 é britânico, né? Americano é 20. 10 vezes não, né? Não, 10 vezes. 5 Foi vezes. 5 vezes do 1 a 9. Foi 5. 6 vezes. 6 vezes, né? 6 vezes do 1 ao 9, 10 vezes o 20, 10 vezes o 30 e assim por diante. Pra praticar, é assim que vocês praticam, gente. Não tem jeito. É assim que... Depende de onde você tá. 20. 20 é americano. 30, 30 é americano. 30, 20, 40, 50. Esse é tudo americano. Fica à vontade. Pra mim eu acho mais difícil, mas se você se sentir mais confortável fazendo assim, não tem problema. Não tá errado, tá? Ô, mano, eu lembro em alguma ocasião que eu já vi o pessoal falando dos Bosco, tipo, 720. It is 20 past 7. A gente vai ver isso agora. Vai ver isso agora, tá? Existem formas de falar a hora, tá? A forma mais básica é aquela que você vê no relógio. Você fala o número que está na frente em horas, em seguida você fala o número que está no ponteiro. Então, por exemplo, se eu quiser falar agora a hora que são agora, são 8h35. Como é que fica em inglês? 8, 8, 35, 35. Então, 8:35 p.m. porque está de noite, certo? Então, 8:35. It is. Bem lembrado. It is. Você deu sentido no relógio? O quê? PM. PM é depois. It is 8:35 p.m. Ok? PM, EM. Então, por exemplo,
Se eu quiser falar que são 2h25, William, por favor. Você mesmo. 2h25. It is 2:25 EM or PM. Não precisa colocar o IMPM nesse primeiro momento, tá? Na verdade, vai ser meio óbvio. Se você falar tá de dia, eles vão saber que é de tarde. Isso é mais quando você quiser realmente. Geralmente você usa o IMPM quando você quer marcar um horário, geralmente. Que aí você tem que definir se é de manhã ou de tarde. Quando você tá falando que horas são, não tem tanta necessidade porque a pessoa sabe, né? A menos que esteja na caverna, sei lá, ele vai saber que é de tarde. Jéssica, fala pra mim 4h40. Is 4:40. Japonês, é 1h22. It is 1:22. 1:22. K, são 11h47. 47. 47. Tinha ouvido 47 também. Zuba, são 8h13. It is 8:30. 13. 13. 13. Kleber, são 5h58. 58. Quer fazer também? São 5h05. 5. High five. Bom. It's 5:05. It's 5:05. É que nesse caso aí eu sacaneei um pouco ela, tá? Na verdade, nesse caso seria 5:05, mas enfim. Ah, é? Quando é repetido? Não, por causa do zero. Eles pronunciam o zero como O. Então, 5:05. Ou. Se fosse 6 também, seria 5. Eles falam assim, é um zero, mas eles falam ou. Até mesmo número, você fala assim, qual que é o seu quarto? Você quer falar, tô no quarto 103. 103. Ah, mas aí tem que ensinar a partir de novo. É, tem que ser no número, não tem jeito. E se eu pronunciar assim, no caso, 5 and 5, 5 e 5, pode ser ends? Então, geralmente não tem um end, tá? Que o Zuboss que ilustrou é sem um end. Só 5:05. It's 5:05. Não tá errado você falar 5:05, tá? É que geralmente eles colocariam um O antes, mas não tá errado. Você fala assim 5:05. Do 1 ao 9, tipo, City 1, City 2, City 3, você sempre vai So falar 105, 106. 5. Ok, gente. Agora vamos ver assim. É o seguinte. Isso aqui é a forma... É o fantasma. Então é nosso aluno novo. É o Juquinha da edição de O série. vizinho é porque germinada parece. Ou é um montão. Oi? Eu É o sou Juquinha da edição de série. Welcome to my house. Germinada assim da IDCT. Às vezes, tipo, a gente tá dormindo lá. Vai dormir lá embaixo. Welcome. Welcome. Vamos lá, gente. Isso aqui é a forma mais direta. Igual no português. Você sempre vai estar bonitinho na forma direta? Não, né, gente? Porque a gente tem forma de expressar horário que não é necessariamente falando um número completo. Por quê? Eu não posso falar são 15 para 5? Não posso falar 5:30? Concorda comigo que eu não falei o número certinho? Eu tô usando meio que variações linguísticas, né? Não sei se gírias, né? São variações linguísticas para dizer a hora. O inglês tem a mesma coisa. Aí eu vou passar para vocês aqui quais são os mais comuns, tá? Aqui nós temos um desenho bonitinho do reloginho. Vamos lá, gente. Aqui nós temos um reloginho bonitinho, sendo que lá em cima, lá no topo é o 12 e lá embaixo é o 6. Um reloginho normal, né? Se for uma hora exata, se eu quiser falar que são 5 em ponto, por exemplo, eu utilizo o clock. O clock. It's 5 o'clock. Quando eu falo isso, eu quero dizer que são 5 em ponto. 5 o'clock. It's 4 o'clock. São 4 em ponto. Ok? Alguma dúvida quanto ao clock? Não. Não, né?
entre o o'clock, né, e a metade, né, o meia, até o meia, inclusive, a gente vai utilizar o past. Por exemplo, 5 past 4, por exemplo. 5 passados, 5 passados das 4, que seria 4 e 5. Passaram 5 minutos das 4 horas. Nossa, é horrível. It's 5 Bem ruim, É, mas é muito usual. eu tinha visto isso aí, assim, desse jeito, dessa forma. dessa forma, né? Então, se for assim, por exemplo, não tem jeito, cara. Isso aqui é coisa linguística, tem que decorar, não tem jeito. Então, por exemplo, se tudo que é passado entre o o'clock e o half é metade, o meia, inclusive o meia, eu vou dizer o horário past as horas. Então, os minutos past as horas. Então, 5 past 4. 5 passados das 4. Isso quer dizer 5, 4 e 5. Até confunde. É. Então, por exemplo, vamos Mas fazer. mas que horas? Por exemplo, como é que vocês viram lá, como é que vocês viram lá que vocês pronunciariam? Perguntar pra outro que você Bora, tá Ford. dando certo. Como é que vocês pronunciariam isso aqui? Forten. 4:10. 4 e 10. Só que você concorda comigo que 4 e 10 é a mesma coisa que eu falar aqui, passaram 10 minutos das 4? É a mesma coisa, não é? Então, posso falar. It is 10 past 4. Meu Deus. Não, mas Perda de beleza. tempo. Beleza, ficou legal. Deu pra entender agora. Não é legal, não. Mas É por que porque- que eles usam isso? É porque. É linguística, é que nem- Na verdade, é uma coisa que eu faço muito quando alguém pergunta as horas. Tipo, Ignora. eu não dou a hora. Mas é que, tipo assim, eu não dou a hora certinho, tipo, é 4 e 9, é 4 e 29, 4 e 27. Eu uso, tipo, geralmente redondos. 5, 10, 15, 20, 25 e 30, tá ligado? Por que você fala que isso são 15 para as 4? Você não fala 3:45? É que, tipo, São faz coisa- mais sentido, faz mais sentido depois do que o antes. Então, mas eu tô dando um exemplo assim, porque é o seguinte, assim como no português tem a nossa variação linguística, tem o nosso jeito de falar, eles têm o jeito deles de falar. É que a gente fala antes, eles já falam depois. Mas eles falam antes também. Eles falam? Vamos chegar lá. Assim, tipo, eu só falo assim, dessa forma quando eu tô, sei lá, por exemplo, precisa ter aula de inglês, que horas são, né? Tipo, ó, já é 4 e, tipo, falta 10 para 6. Então, Então, mas aí isso daí é de proximidade, tipo, Não? Até o português me tipo, 5 buga. minutos tá mais próximo do quê? Do Mas zero mas você consegue entender que é coisa linguística, não tem jeito, né? Ah, não, sim. Tipo, aí Então, é que na verdade, essa expressão que a gente usa, falta 15 pra 5. A gente pegou deles. Falta 10 pra 5. Eles têm isso também, só que eles têm isso pra antes também. Tanto é que talvez, Marlon, pra poder, tipo, mostrar, pra gente entender isso, talvez seja melhor ensinar a parte, tipo... que Não, associa vamos mais. ensinar aqui. Só prestar atenção, a gente vocês aprendem. Não Tem problema não. Eu acho que Vamos sim. lá. Aqui vocês falam aqui que eu posso falar 4:20. Qual que seria a outra forma de eu falar isso aqui, gente? 20 past 4. 20 past 4. Sou nem fã de português. Por quê? William, por quê? Porque passaram 20 minutos das 4. Exatamente. Então, se passaram 20 minutos das 20 past 4. Ok? Joia? Um R, obrigado. Professor horrível. Esse professor que não sabe não escrever, né? Ok, gente. Entenderam? Se eu quiser falar, passaram 5 minutos das 4, 5 past 4. Ok? Gente, não vamos dispersar não. Eu preciso acabar isso aqui antes de fazer o break. K, fala pra mim, são 4 e 25. Como é que você escreveria dessa forma? Passaram 25 minutos das? Deixa. Passaram 25 minutos das? Não passou de novo. 4, vamos pensar, 4 e 25. Passaram 20 minutos, 25 minutos das 4, não foram? Então. Tá vendo?
Então, it's 25 past 4. Cuidados. Qual é o cuidado que nós temos que ter aqui? O 15 e o 30. Por quê? Eles são uma exceçãozinha. Isso aí vale pra qualquer coisa. É 45 você anda depois, quando tiver Pensa, fora. quando começa exceção, já me causa bloqueio mental. O já 45, o 15, vocês concordam que é um quarto do relógio? É, concordo. Então eu posso chamar ele de quarter. Aí, 30 de 2 quartos. Eu nunca vi esse nome daqui. Que é isso? Então passaram-se um quarto Quartinho. das 4. It is quarter. It is a quarter. Desculpa. Isso. A quarter é um quarto. A quarter past 4. It's a quarter past 4. É um quarto depois das 4. Eu tenho quase certeza que é a 4, mas não tenho certeza agora não. Não sei se é a 4. Ah, eu achei que eu tinha errado. E se na internet estiver errado? Na internet não erra, fica tranquilo. Aí já era. E outra coisa que a gente precisa ter cuidado é o 30. Por quê? O 30 é a mesma coisa que no português. É 2 quartos. É o half. Half. A pronúncia, você não pronuncia o L. Half. Você tirou o carregador? Eu vou pôr no carregador. Half. Half past 4? Half past 4. Meia passado das 4. Esse é uma exceção, tá? Nossa, eu jamais vou usar isso. Eu também Mas sim, não. depois é costume, depois você começa a usar. Você começa a ver que é mais fácil falar assim do que você usar 4:30. Não, sim, parece mais fácil, mas eu acabei Não, mas é costume. Eu demorei pra pegar isso aqui também. Demorei muito pra entender isso aqui. Sem exagero, não tô falando isso aqui pra aliviar pro lado de vocês, não. Eu realmente demorei muito. Porque aí já entra a fração, Já, é. passado. Aí tem que fazer matemática. Não, e o francês? E o francês? O francês, se você quiser falar 90, é o demônio. Você tem que falar que é tipo 2 vezes 40 mais 10. Então é 4, né, 4 vezes 20 mais 10. Então 4 90. 4 vezes 20 dá 80 mais 10, 90. Então 4 pra dizer 90. Eles não têm a palavra 90. Não tem. 4 tá. Enfim. A gente tá na aula de Aí, já falei, já entendeu rapidinho. Ah, tá. Esse já tá é a forma abreviada. Ah, tá. Todo mundo entendeu aqui. Ah, tá. É só pra dar uma variada, né? Uma palhinha pra vocês saberem que vocês estão no lado fácil ainda da força, né? Se vocês forem pra outras línguas, vocês vão ver que vai ficar muito mais difícil. Hoje a aula de matemática é ditado. Coloca aí 90, mais 90. 82, 80, aí fica 81, 80 também não tem 70, não tem 70, não tem 80 e não tem 90. 60 tem. 60. Aí você quer falar 70 é 60, que é 60 mais 10. Aí o 80 é 80, né? 4 vezes 20. E o 90 é 80. falar o 60 Já tava mais 20. gravado esse 6 Não sei, cara, é coisa deles, é linguística. Então, ele fala- na verdade tem, só que o francês, não é o francês, tem um francês que tem, não sei o francês canadense que tem 70, 80, 90, mas o original mesmo não tem. O original você fala 80, 80, 60, é 60 mais 10 que é o 70, e 90 é 90. Curiosidade só, a aula não contempla francês ainda, né? Tá bom, gente, então o que que... Ó, Ô, gente, pra acabar aqui, por favor. A gente já vai fazer um break já. Então vamos lá. O que a gente viu aqui? A gente viu que pra falar as horas, forma mais fácil pra nós que somos brasileiros, pra qualquer um que tá aprendendo a língua, é falar a hora, Kleber. É falar a hora e falar os minutos em sequência, ok? Então, 4:20, 4:20. 4:15, 4:15. Esse é o modo mais fácil, porém não é tão fluente. A gente tem que saber que tem as variações linguísticas. Linguisticamente falando, se for exato, o'clock. Se for entre exato e a metade, sendo que a metade inclusive,
Eu tenho que falar past. Então, 5 past 4, né? Passaram 5 minutos das 4. 10 past 4. Passaram 10 minutos das 4, ok? Vale ressaltar que existe duas sessões. Quais são essas sessões? O 15, que é a quarter, e o 30, que é o half. Mas também segue a regra. A quarter past 4, 4 e 15. Half past 4, 4 e meia. O que eu falei pra cá é verdade? Tipo, o 5, 10 e o 20, 25 é só nesses que eu só uso o past ou pode também usar pra 9? Tipo, passaram 9 das 4. Pode usar também. Pode usar também? Achei que era só pra esses. Não, você pode usar, você pode usar. É só ficar mais fluente, tá? Você pode usar tanto o 4 e 9, quanto você pode usar o 9 passado das 4. Tá bom, gente? E qual que é o... É assim, ó. E agora pra finalizar aqui o relógio. E o das entre o 30 e o o'clock, esse intervalo. Aí fica que nem o português, é o to, é o para. Então se você quiser falar 45 não pode não, cara. Não pode não. 4h47. 4h50, por exemplo. O que é 4h50, gente? Concorda comigo que isso aqui faltam 10 minutos para 5? Então eu posso falar It is 10 to 5. It is 10 to 5. Faltam 10 para as 5. E se fosse 40 aqui? 20 para 5. Mas em inglês? It's 20 to 5. 20 to 5. Perfeito. Salvo a exceção que é o 45. Por quê? A gente viu que o 45 eu posso usar a quarta. Então, nesse caso, se fosse 45... It's a quarter to 5. Tipo, pode usar, mas é errado usar dessa maneira? Não. Você pode usar o 15 para as 4. Você pode falar 15. Você pode falar 15 to 4 ou 15 to 5. Não tem problema. Você pode falar 15 past 4. Não tá errado, tá? Só que assim, eu tô falando pra você qual que é o mais fluente, tá? Por quê? Porque quando vocês forem perguntar a hora para um nativo, eles vão te responder com a quarter. Não que esteja errado eu utilizar o 15 e o 30, tá? Eu posso falar 30 past. Eu posso falar 30 past 5, né? 30 minutos passado das 4. Ou 5 é 5. 30 minutos passado das 5. 30 past 5. Tá errado? Não tá errado. Mas por que eu tô ensinando aqui? Porque se você perguntar para um nativo, o nativo vai falar half past 5. Aí você fala assim, porra, o Mário não me ensinou isso não. É mentira, agora eu te ensinei. Então, qualquer um dos dois jeitos falando tá certo. E o mais fluente de todos, né? O mais nativo possível é você usar o A4 e você usar o half. Mas não estaria errado se você usasse o 30. Não estaria errado se você falasse 4 e 30, que a gente fala no português mesmo. It's 4:30, por exemplo. Se falar for half. For half tá errado. Aí não pode. For half não dá. For half. Não, aí não dá. Se você quiser falar 4 e meia, você tem que falar half past 5. Igual do Brasil, não falou? Acabou de falar. Não. Não avacalha também, né? Half past 4. Aí já Half inglês, past já 4. inglês abrasileirado já. Joia, gente, vocês têm alguma dúvida quanto ao relógio? Então vamos lá. Se tiver o número exato, o'clock. Se tiver entre o número exato e o 30, past. Tananã, past the hour, né? Tantos minutos, past the horas. E se for entre o 30 e o o'clock, é o to, né? É tantos minutos, to, aquela hora que vai chegar. Ah, não é tão difícil não. 15, a quarter. 45, a quarter to. A quarter to. Easy peasy, né? 8, vai. Não é, eu demorei bastante pra aprender isso aqui, cara. Da hora. Muito bom. Não, a gente já aprendeu. Fotinha do quê? Desculpa. Ah, deixa eu pegar aqui. Ah, eu consegui pegar bem isso aí. Legal. Se eu falar qualquer Olha lá, IMP, tem lá. Calma, cara, ela quer ver a fotinha. Aqui nós temos a fotinha, tá? Então se for o o'clock, tá lá em cima. O past até o half, né? Com exceção do quarter e do half. E aí, do half para o o'clock, é o to. Cadê o seu chinelo? Calma, vamos terminar essa página. Chinelo da Lorena. Terminar a página, pelo menos. Vocês têm alguma dúvida aqui, gente? Vocês têm alguma dúvida aqui? Não. É que nem... Cara, você não precisa se preocupar. Que é o seguinte, isso aqui demora tempo pra você decorar isso aqui, tá?
Eu que nem falei pra você, eu não exagerei, eu demorei muito tempo mesmo. Eu demorei, tipo, eu aprendi tudo que era de inglês e depois eu voltei pro tempo. Não entrava na minha cabeça isso aqui. É que também vocês não tinham professor que nem eu, né? Eu não tinha professor que nem vocês. Pra mim tá mais de boa. Ela vai carregar dela. Para. Vai demorar mais. Tira. Demorar, maluco, te juro que eu levei tempo pra aprender essa Vai, porra, fala né? assim, ó, vai, fala um. Oi, ô, desculpa, desculpa. 4 pra. São 3 pra 2. Mentira, Três é pras 8 duas? 56. 3. É, 3 pra 2. It's 3 to. Não, peraí. Não sei. It is 3 to. Não. Isso aí It's bate 3 bem. to. Tutu? Isso é fácil, velho. É difícil. Aquilo era mais fácil. Calma aí, eu não tô escutando. Oi? No caso do, 3 pras do duas. 30 pra cima, é o tio. É o tio, é o para, exatamente. Faltam 20 para 5. Exatamente. A hora seguinte, né? A hora que tá pra chegar. Demorou pra caralho. É tranquilo que essa imagem salvou. Esse professor, é que você tem um professor que eu vou te contar, né? Eu levei, te juro, eu comecei a aprender inglês, eu cheguei no hora, dei uma lida por cima, não entendi, pulei, voltei só depois quando tava avançado só. Que eu não consegui entender isso aqui nem a pau. Isso aí pra mim fechou mesmo. Vai, Agora que tem esse mapinha, né, tem um desenhozinho ali, ajuda mesmo. 59, você vai falar o quê? Eu falo 2 horas. Só não falei Não, pontos. eu falei 8h59. Não quer dizer 2 9 horas. horas. É claro. Então, exatamente. Ei, Marlon, você tava falando aqui com o Zuba, tipo, a Carol perguntou pro Kleber, é 3 pras 2. Eu falei, it's true, not o'clock. É, você arredonda, né? Na verdade, isso acontece, você coloca ou it's 5 to 9, Usar o clock ou só pode Não, ser? eu vou ver aqui, ó. Marlon. usa o clock, o que o clock diz que é hora em ponto. É duas não o'clock, é duas não em ponto. Não, acho que não. É, porque senão você não entende que você pode falar isso. 2h50. It's 2, acho que não, você tem que colocar o clock, tá? Coloca it's 2 o'clock. Se é redonda mesmo, não vai fazer ser pela metade não. Tipo, se for mentir, tem que mentir direito. Não, se for mentir, for fazer arredonda direito, não faz ser pela metade não. Joia? Amor, volta lá na mesa. Tudo bem, Leãozinho? Tem to 3. Quem queria copiar esse material, já copiou? Já, tô aqui no meu desenho. Quem que manda no grupo? Ô, Marlon, peraí. Esse link eu vou dispor. É, quem faltou que se foda. Será que eles estão ouvindo, né? Tô ouvindo, mas é pra ouvir mesmo. Vamos começar a vir pra minha aula. É, pode falar. Juquinha, corta isso aí, edição de vídeo. Qual seria É, o Juquinha corta disso daqui do... o método mais fácil de, tipo, falar, sei lá, 54? 54? 54, Na verdade, você arredonda. Ele fala it's 5 to alguma coisa. Você vai arredondar aqui, você arredonda em português. Você não vai falar o número, os minutinhos lá quebrado. Você arredonda. Tá bom, gente? Vou achar uma pizza. Tô com fome. Vamos rachar pizza. Pois racharemos, não tem problema não. Só espera acabar minha aula. Espera acabar aqui. Eu vou fazer um break. Peraí, você quer rachar uma pizza? A quarta era Dá a meio pedaço pra cada. Você viu aquele vídeo que o namorado pergunta pra namorada e fala assim: Você come uma pizza? Sim. Ah, eu vou querer uma pizza, mas de 8 pedaços ou 16 pedaços? Ah, não, de 8 pedaços. Tá, mas você vai comer uma pizza, vou comer uma pizza. De 8 pedaços ou 16 pedaços? 8 pedaços. Mas por que você não pega uma 16? 16 que vem menor. Mas eu como 16 pedaços. Eu vou comer 16 pedaços? Como que eu vou comer 16 pedaços? Mas é uma pizza. Tá bom, é uma pizza. Mas 8 pedaços não Ah, sei. eu vi. Não, 8 pedaços. Eu não vou comer 16, eu só como 8. Era 16, mano. É que a pizza, tipo, tu com 8 pedaços, aí ela ficava com Uma tudo, pizza, assim. ela sai comer 8 pedaços da pizza inteira. Porque ela tá com fome. Mas 16 já é muito. Uma mesma pizza cortando em 16. Porque 16 é mais. Aí ela, mas eu não vou comer 16. Gente, podendo terminar aqui rapidinho, que eu quero fazer esse break logo, né? É o seguinte, que as linhas que vêm em seguida estão falando o que eu falei, né? Se for em ponto, é o clock. Você tem duas formas de falar, que é quando o número não está exato, que é o 620, né? São 6:20. Ou eu posso falar past 6. As duas formas estão corretas, não está errado ou não. Só tenho que passar as duas para vocês, porque se vocês for perguntar para o nativo, eles vão ter que eles tendem a te falar da segunda forma, mas as duas formas estão corretas, sim, de fazer. O A4 também, você pode fazer tanto street and A4, aí nesse caso tem o end, tá? Street and A4, né?
são 3 e 1/4. Ou eu posso falar it's a 3:15. As duas formas estão corretas. Também vale a pena, também posso falar 15, não tem problema. It's 8:15. Não tá errado, tá certo, tá? São somente formas de falar. Assim como no português a gente tem formas diferentes de falar o mesmo horário, no inglês também tem essas formas. Mesma coisa por 30. Eu posso tanto falar 30 quanto eu posso falar half past. Não tem problema, os dois estão corretos. Ali, nesse exemplo que tá mostrando ali, ele fala. Sobe um pouquinho, por favor. 3:15. It's 3 and a quarter. Tá, é o único caso que você pode usar o end, tá? E And a 4. isso é engraçado. E também outra coisa, ele não deixou, mas não sei se é porque não pode, usar 15 past 8. Não, tá. 15 past 8. Não, na verdade você pode, tá? Ele não colocou, mas você pode. Pode falar 15 past 8. Tá bom, gente? Utilizamos se eu quiser fazer, que nem a pergunta que ele falou lá. Se eu quiser falar que tá de manhã ou tá de noite, eu vou fazer um agendamento, alguma coisa. Eu utilizo EM, né? AM ou PM, né? O PM. EM é antes do meio-dia, PM é depois do meio-dia. Então nós temos um exemplo aqui. It's 9 AM. Mas são 9 da manhã. Ou eu posso falar It's 9 o'clock in the morning. São 9 da manhã. It's 10 p.m. Ou It's 10 o'clock in the evening. As duas formas querem dizer a mesma coisa. Os dois estão dizendo que são 10 em ponto ou 9 em ponto, ok? Só deixa eu, antes de eu fazer o break, vou tentar ver aqui qual que é o que quer dizer EM, PM. Ok, eu acho que isso aqui é latim, sei lá. Antemeridian, que é antes do meio-dia, e postmeridian. Eu não sei se isso aqui é latim, que raio de língua é essa? É do meridiano de Greenwich. É latim, né? Antemeridian. Parece latim, which is Latin for. Olha lá, tem falando ali abaixo de latim. Onde você leu isso aí? Ali, depois é do grifado em negrito. Which is Latin before midday. É, tá certo, é latim. Então, AM e PM na verdade vem do latim, antemeridian ou postmeridian, que é antes do meio-dia ou depois do meio-dia, tá? Engraçado, a língua inglesa tem poucas palavras que vem do latim, né? Tem, mas algumas eles roubam da gente. Não tem problema não. A gente empresta pra eles. É uma língua morta. Credo? Mó difícil. Saudade não existe. Tem uma outra, cafuné também eles não têm. Cafuné também não tem. Cafuné só tem aqui. É uma palavra oficial no português. Tem no dicionário. Só que é uma palavra que não tem lá fora. Tá bom, gente, eu vou pausar aqui. Antes de eu pausar, alguém tem alguma dúvida? Não, né? O que é o coffee break? Agora. Mas a gente tem pedido a pizza. Mas e se alguém tiver dúvida? Aí, guarda a nota pra próxima aula. Ok, vou dar uma pausa aqui, vamos fazer um coffee break e a gente volta falando um pouco mais sobre tempo e se der tempo a gente... se der tempo, trocadilho. A gente volta com comparativos e superlativos.